Boa noite, pessoal. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Gostaria de apresentar hoje para vocês o nosso palestrante, o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Matheus. Hoje o nosso tema é sobre ruminantes. E o Rodrigo vai falar um pouquinho para a gente sobre a patogenia da laminite em bovinos. E o Rodrigo, ele graduou aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui na nossa escola veterinária, foi residente aqui na clínica de ruminantes e atualmente faz parte do programa de mestrado aqui da veterinária da FMG, certo, Rodrigo? Isso mesmo. Isso mesmo. Tem mais alguma coisa a adicionar aí? Não. Então, pode começar a apresentar assim que quiser. Eu vou ficar por aqui e, se precisar, pode chamar. Qualquer coisa também eu vou interferir e vou te chamar também, se precisar. Tranquilo. Muito obrigado. Bom, primeiramente, pessoal, boa noite. Eu sou o Rodrigo Palhano. Hoje eu vou falar sobre a patogenia de laminite em bovinos. Então, primeiramente, nós temos que saber qual que é a importância da laminite, né? Porque esse é um tema relevante para a gente discutir. As afecções podais, elas são a terceira maior causa de prejuízo nas fazendas, ficando atrás apenas das mastites e dos problemas reprodutivos. Nós temos que lembrar também que os problemas podais interferem diretamente tanto na mastite quanto na reprodução. E a laminite, a literatura traz que ela está presente em cerca de 80% das lesões. Nós vamos ver que a laminite, ela altera a formação do casco e predispõe os animais às lesões. E essa porcentagem alta aqui mostra para a gente o impacto que ela tem na propriedade, né? As estimativas de custo de alguns trabalhos, cada caso de claudicação varia de $76 a $533. Em casos de úlcera de sola, que é uma doença decorrente em função da laminite, esse custo pode chegar de $232 a $1.073 por caso. Só que nós já vemos o impacto da laminite na propriedade, né? E para a gente entender, primeiramente a gente tem que falar da anatomia do casco, né? O casco em si, quando a gente olha ele tem algumas regiões. Atrás tem a região do talão, onde vai ter a maior parte do impacto quando o animal pisa. Tem a sola, a muralha abaxial e axial, as pinças, a linha branca, que é a região com tecido mais maleável do casco. Um corte sagital, no casco a gente pode ver os tendões que dão sustentação para a terceira falange, o colchão digital, que vai amortecer o impacto também, e aqui a gente vai ter a derme, né? Em diversas regiões do casco, existem comunicações diretas entre arteriolas e vênulas, são chamadas de anastomose arteriovenosas. E nos casos de laminite, o número dessas anastomoses vão aumentar. Histologicamente, no casco, a gente vai ter a derme, o tecido laminar e a camada córnea. E todo o processo de queratinização e formação do tecido córneo, na epiderme, é dependente do oxigênio e nutrientes provenientes da difusão da derme. Então, a circulação no casco, ela ocorre apenas na derme, e os nutrientes e oxigenação vai através de difusão para o tecido laminar, que vai produzir essa camada córnea. O que é importante a gente compreender isso? Que as alterações que vão ocorrer na derme, alterações da circulação, inflamação, lesão endotelial, vão prejudicar a oxigenação aqui e a distribuição de nutrientes. E isso vai afetar também o tecido laminar e a produção do casco. Laminite é a inflamação do coro laminar do casco, né, das lâminas ali. Só que muitos autores
falo que esse termo não é muito correto, já que não é apenas as lâminas do casco que sofrem essa inflamação. Então, alguns autores chamam ela de pododermatite acética difusa. E ela pode ocorrer, né, de forma aguda, subclínica ou crônica. Isso vai depender da intensidade das lesões que vão ocorrer. A fase prodrômica que a gente chama da laminite pode ser de 2 dias no quadro de laminite aguda e de 3 meses no caso de laminite crônica. Ainda não foram evidenciados os exatos mecanismos fisiopatológicos ligando os fatores de riscos e os fatores antes das lesões observadas na laminite. Mas as pesquisas já sabem quais são esses fatores de risco, né? Então, um piso de concreto, ele vai levar a um desgaste excessivo do casco e vai levar a laminite. Os quadros de endotoxemia vão levar alterações vasculares e degradações em marcha das fibras colágenas que também vão levar. Alguns estudos também mostram que alterações hormonais durante a aparição levam a essa degradação de enzimas das fibras colágenas que vão levar a laminite. Então, a gente já sabe que esses fatores de risco vão levar os animais a ter a laminite. Só que ainda não está muito certo na literatura como isso ocorre, né? E com isso eles foram criando algumas teorias, né? Teoria isquêmica, toxenzimática e a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Mas nós vamos ver que alguns desses fatores de risco podem estar envolvidos em diversas teorias. Então eu vou focar um pouco mais nos fatores de risco e a gente vai falando dessas teorias dentro deles. Tá? Primeiramente, vamos falar da acidose ruminal. Por que eu trouxe ela primeiro? Porque a acidose ruminal é considerada a principal fator determinante do animal ter a laminite, seja ela de forma aguda, ou crônica, ou subclínica. O que é mais comum nas propriedades, né? É que a acidose ruminal ocorra de forma subaguda e levando assim também o animal a ter uma laminite subaguda ou crônica. Os casos de acidose ruminal aguda e laminite aguda em bovinos são mais escassos. Às vezes acontece por acidente, né? O animal vai ingerir uma quantidade alta de concentrado de uma vez, e isso vai levar a ter uma acidose ruminal. Então, o animal vai ingerir a quantidade de concentrado alta, uma dieta com baixo teor de fibra efetiva, né? Não vai ter um fator tamponante alto da saliva. Isso vai fazer com que aumente a quantidade de AGV, né, os ácidos graxos voláteis no rumen, que vai reduzir o pH ruminal. Reduzindo o pH ruminal, vai favorecer algumas bactérias a se proliferarem, que é o Streptococcus bovis e o Lactobacillus sp, principalmente. E essas bactérias são produtoras de ácido lático. E isso vai fazer com que o pH ruminal reduza ainda mais. Nos quadros de acidose ruminal aguda, né, essa redução ocorre de forma abrupta e intensa de uma vez só. Em caso de acidose ruminal subaguda, onde os animais, por exemplo, no confinamento, não estão adaptados a uma dieta de alto concentrado e recebe, isso vai ocorrendo em alguns períodos do dia, essa redução do pH. Mas ao longo do tempo vai tendo o mesmo efeito. Isso vai fazer com que a redução de pH mate as outras bactérias, liberando os LPS. Os LPS são as proteínas de membrana aí das bactérias. As LPS, então, vão ser absorvidas pela circulação do animal. Temos que lembrar também que aquele pH baixo vai levar a lesões químicas no rumo, né? O pH ali vai queimar o rumo, literalmente. E isso vai fazer também com que essa absorção ocorra de forma mais fácil, da LPS, também do ácido lático, que pode levar o animal a acidose metabólica. A LPS vai estimular os fagócitos mononucleares, que vão aumentar a produção de interleucina 1 e interleucina 2. E isso vai estimular o fígado, aumentar a produção de proteínas de fase aguda. Todas essas alterações vão causar uma inflamação sistêmica. A endotoxemia em si também vai levar a lesões endoteliais nos cascos dos animais. E isso vai fazer com que a derme ali tenha um menor suporte de oxigênio e de nutrientes.
Consequentemente, o tecido laminado também vai ser afetado e vamos ter um casco de menor qualidade. E esse casco de menor qualidade vai levar às lesões da laminite subclínica, que podemos ter, tipo, laminite, doença de linha branca, úlcera de sola. Então, a acidose ruminal causaria laminite dessa forma. Mas não é apenas a acidose ruminal que causa a endotoxemia. Outras doenças também podem levar. Essa aqui é uma imagem de um rumen que tinha uma lesão química por conta de acidose, que favorece a endotoxemia. Os animais que têm metrite também podem ter essa endotoxemia, levando a um quadro de laminite. E um animal com a mastite séria. Esse é um quadro que nós atendemos no hospital, na minha residência, onde o animal estava tendo quadro de endotoxemia. Nós tivemos que amputar o teto para tentar diminuir essa carga. Olha o tanto de conteúdo polurento que está saindo desse teto e o que isso vai fazer no sistema desse animal, né? A inflamação que vai ter, e isso tudo vai alterar a formação do casco. As alterações circulatórias também vão afetar a formação do casco, levando à laminite. A ação de agentes vasoativos pode causar efeitos variados na microvasculatura, prejudicando a perfusão digital da derme e epiderme. Um estudo que fez uma avaliação arteriográfica de dígito em animais com essas lesões, nos dígitos lesionados, o principal achado foi constrição da artéria digital próxima e ausência aparente da vasculatura nas áreas ao redor de áreas ulceradas, mostrando que um interrompimento da circulação ocorre na laminite. O parto, né, como ele pode influenciar, né, nos casos de laminite? A maior presença de enzima beta-lactamase de matriz tipo 2, tanto na forma nativada e inativada, foi encontrado no período pós-parto. Por que essa enzima geralmente está aumentada nesse período? Os autores principalmente relacionam isso ao hormônio relaxina. Esse é um hormônio que naturalmente vai ter no período ali pré-parto, no finalzinho da gestação, para que o animal tenha um parto, né? Haja o relaxamento dos ligamentos ali, da vacina, e que o bezerro consiga passar. Isso, consequentemente, vai aumentar a quantidade dessa metanoproteinase matriz tipo 2. E ela aumenta a degradação de colágeno e a elasticidade do aparato suspensório do casco. Então, aquele tendão que a gente viu, ele vai ficar mais baleado. E assim vai aumentar a instabilidade do casco, né? Vai ter menor estabilidade na terceira falange, e assim a terceira falange pode rotacionar, pressionando a derme, fazendo com que tenha alterações circulatórias ali também, que vai prejudicar na formação do casco. O ambiente também pode influenciar, né, nos quadros, na formação de laminite, né? Os pisos de concreto, né? Normalmente a gente vê alguns confinamentos onde a pavimentação está praticamente sempre molhada aqui por conta do flush, né? O concreto, quando ele está molhado, ele é mais abrasivo. E assim, o casco dos animais são gastos de forma mais rápida. Dependendo do período de lactação desse animal, por exemplo, no início da lactação, o crescimento do casco é menor. E o desgaste do casco decorrente desses pisos pode ser maior do que o crescimento dele, fazendo com que o casco do animal até diminua, predispondo assim à laminite. Outro fator também importante é o ambiente das vacas, né? A vaca tem que ter um ambiente confortável de repouso. As vacas, elas ficam geralmente 12 a 15 horas deitadas por dia. Se você chega na propriedade onde o ambiente que a vaca está é nessa condição, ela não vai ficar deitada muito tempo, né? Ela não vai querer deitar aqui. E isso vai fazer com que tenha uma pressão nos cascos, alterando também a sua produção. Outro fator que nós vemos bastante também não são só esses fatores de umidade alta, né, lâmina, mas sim desses confinamentos onde o pessoal não dimensiona corretamente o confinamento ou dimensiona e coloca mais animais dentro. Então, tem mais animais dentro do confinamento do que ele suporta, e assim os animais ficam mais tempos em pé. Nesses compost bar também,
tem muitas pessoas que não fazem o manejo correto da cama. E assim, os animais preferem ficar em pé do que deitar também nas camas. Então, para a gente entender um pouco como que é a laminite, né? Falar um pouquinho dos quadros de laminite clínica. A laminite aguda, né? O que vai ocorrer com o animal? O animal geralmente vai ter uma dor intensa na região do casco, então ele pode ficar cruzando os membros e retirando os membros, trocando o apoio para tentar aliviar essa dor. Vai ter também um halo na banda coronariana, que a gente observa nos quadros de laminite aguda. Nesses casos, os animais vão ter um interrompimento sério ali da produção de caça. Em alguns casos, a gente vê até bem dividido, demarcado, quando o animal teve essa laminite. Esses quadros de laminite aguda podem ocorrer em quadros de acidose ruminal aguda, mas também em outros casos, né? Eu já peguei um caso onde a vaca teve um quadro de mastite ambiental séria, que levou a esse quadro de laminite aguda. Esse boi, por exemplo, que a gente entendeu, foi um quadro de babesiose. Ele teve várias complicações, a pneumonia. Isso levou a essa laminite aguda. Mas não é muito comum a gente encontrar essa laminite aguda assim nos bovinos. O mais comum é a gente encontrar uma laminite subclínica. O casco, ele sendo produzido com suprimento de oxigênio reduzido e de nutrientes, vai fazer com que ocorram algumas alterações nele. Então, por exemplo, esse casco aqui tem uma hemorragia de sola discreta aqui, né? Indicando que esse animal teve um problema na formação desse casco há muito tempo atrás. A linha branca, como eu falei, ela é o tecido, a parte mais mole do casco. Quando o animal tem uma laminite subclínica, esse tecido que já é mais mole fica mais frágil. Então, favorece a entrada de bactérias ali. Então, esse animal aqui tem uma doença de linha branca. Em alguns casos, essa infecção pode adentrar mais no casco, levando a um abscesso. Né? O cara que eu peguei era um abscesso de linha branca. Outros casos podem ocorrer também, né? Esse aqui é um casco farinhaço. Só de você já olhar para o casco, você já vê que ele é de má qualidade, né? Você vai fazendo esse casco e vai soltando realmente a farinha, mostrando que é um casco de péssima qualidade, né? Um pouco amarelado também. E esse aqui é um quadro da laminite subclínica também, tem um pouco das linhas horizontais que derrumbamento do processo de produção de casco. E nós vemos também aqui um quadro que o animal teve uma laminite aguda, severa há um tempo atrás. Então, o que ocorreu? Uma separação realmente dos cascos aqui, quando teve a interrupção da produção. A laminite crônica, né, a gente vai ter alteração na conformação desse casco e vai ter essas linhas de estresse que a gente chama também, horizontais. E aí você repara que as linhas são as mesmas, são equidistantes em todos os cascos, né? Tanto os anteriores quanto os posteriores. Esse casco aqui tem outra alteração também, que é um flegmão, mas não vem ao caso. A gente pode ver a deformação que ocorre no casco. E também pode ocorrer esses cascos que a gente chama de casco saca-rolho. Né? A alteração na conformação desse animal é tão grande que o casco perde totalmente a sua anatomia normal. E para tratar esses animais aqui, não é simples. Né? Você fazer um cascamento corretivo aqui, você vai ter que fazer vários casqueamentos, esperar esse casco crescer novamente, casquear de novo, para tentar fazer ele ter uma função mais próxima ao que era antes, mas provavelmente não vai voltar a 100%. E as alterações histológicas que a gente pode observar na laminite são as alterações circulatórias, como edema, hiperemia, trombose e hemorragias, além de infiltrados inflamatórios também que podem ocorrer na derme. Então, as alterações que ocorrem na laminite primordialmente são na derme e, consequentemente, isso vai alterar os outros tecidos, tecido laminar, tecido córneo. E era isso, pessoal. Uma apresentação bem rapidinho.
Muito obrigado, Rodrigo. Nós acho que não tivemos nenhuma... acabamos de ter uma dúvida aqui no chat. E, baseado em sua experiência, qual que é a causa mais observada por você na laminite? Bom, o que eu mais vejo ocorrendo em relação à acidose, né? Muitas vezes é encontro da acidose ruminal subaguda. Como é que você vai identificar o que está ocorrendo no rebanho, né? Você vai ter que analisar, né, fazer um levantamento de casco ali, vai ver que os animais têm lesões provenientes de laminite. Então, vai ter um alto índice ali de doença de linha branca, úlcera de sola, e você vai ver que o problema está na propriedade. E a partir disso, você vai ter que analisar a dieta, né? E às vezes a dieta está formulada certa, mas na hora que ela chega num coxo não é do jeito que ela está formulada. A gente tem que lembrar que a fibra que a gente fornece para o animal, ela tem que realmente fazer com que o animal rumine. Então, às vezes tem a quantidade de fibra correta, mas no processamento ali essa fibra é muito picada e ela não vai ter essa função efetiva. E aí o animal pode ter esses quadros de acidose ruminal subaguda. O animal não vai ter uma acidose ruminal clínica que você vai ver ali na hora, a diarreia. São quadros subclínicos que vai ter alteração de pH em alguns momentos, que vão lesionando o tecido, e isso vai fazer com que haja essas alterações que vai ter uma laminite. Alguns quadros de metrite, mastite também podem levar a laminite, que eu vejo ocorrendo, mas são quadros bem mais sérios, onde o animal já tem uma alteração sistêmica, e geralmente leva essa laminite aguda, não a subclínica. E a questão da Júlia, você poderia dar sua opinião sobre o uso de biotina na dieta? Olha, realmente, eu não tenho lido muito sobre esse assunto, para ver a importância da biotina. Mas eu acho que se a gente abraçar outros fatores de risco aí, que são mais simples da gente fazer no manejo da dieta, a gente consegue resolver esse problema, né? Nós temos que pensar que a maioria das propriedades, o problema não vai ter esse ajuste tão fino, né? Eu acho que sem incrementar a biotina na dieta, é uma coisa muito fina que você vai fazer, é um ajuste muito fino. Você pode alterar a quantidade de fibra, a qualidade da fibra, né? Em confinamentos, por exemplo, a fibra geralmente ela é de pior qualidade do que num gado leiteiro. Mas por que isso? A gente não quer que a fibra ela realmente alimente o animal. Ela vai ter lá só para estimular a ruminação. Então, se oferece uma fibra de pior qualidade e maiores quantidades concentradas para o animal ganhar um peso e ter uma saúde de rumo. Mas são poucas propriedades que a gente vai precisar fazer esse ajuste fino com biotina. E uma pergunta da Isabela agora é qual a relação da laminite com os problemas reprodutivos? Nós temos que lembrar que a laminite ali vai causar um desconforto no animal, né? Então, o animal, alguns quadros, vai ter uma claudicação, que vai fazer com que o animal vá menos ao coxo, tenha menor consumo de matéria seca, assim vai ter menor ganho de peso. E isso vai implicar também na reprodução, né? Na mastite, né, você que não perguntou, mas o animal com a laminite ele fica mais tempo deitado. Isso vai predispor a ter o teto ali mais contato com as sujidades. Isso vai predispor a ocorrer a mastite. E também esse quadro de inflamação que ocorre ali vai prejudicar também na reprodução do animal. Temos mais uma aqui, que é sobre a dieta. Se com a dieta, através da dieta, a gente consegue reverter ou parar o quadro de laminite? Você vai conseguir prevenir que ocorra novamente, mas você não vai conseguir reverter o quadro, né? Porque a partir do momento que tem a laminite ali, já vai ter uma alteração circulatória no casco e naquele momento já vai ter uma produção pior de casco. Se ela for menos intensa, como a gente vê na laminite subclínica, vai ter aquelas linhas horizontais.
né? O casco ele tem um crescimento de 0,3 milímetros por mês. Então, a gente consegue ver pela distância daquelas linhas horizontais quando teve aquele problema de laminite. Agora, se for um quadro de laminite aguda, você já tem que trocar mesmo a dieta do animal para que isso não piore, mas aí você já tem que ter um trabalho de enfermagem mais intenso, né? Que nas propriedades muitas vezes é difícil. Então você tem que levar o animal para uma área, por exemplo, um piquete hospital, onde tem um coxo e uma água mais perto para ele não ter que se locomover. Então, você tem que fazer, às vezes, uma crioterapia ali no casco, dar um anti-inflamatório. Já nos quadros de laminite subclínica, isso não é tão importante, né? O que vai ser importante é você fazer o casqueamento preventivo. Você tem que fazer o casqueamento para identificar essas lesões que são decorrentes de laminite e tratar elas quando elas não têm agravamentos. Por exemplo, a doença de linha branca. Não é um problema. Se você pegar ela num grau 1, você consegue resolver tranquilamente um casqueamento preventivo. Mas se a propriedade não faz esse casqueamento, as bactérias podem adentrar mais no casco e formar aquele abscesso de solo, um abscesso de linha branca. E isso vai fazer com que o animal tenha claudicação severa, perca o score corporal e vai definhando o animal. Muito obrigado. Eu acho que não temos mais nenhuma. Na verdade, tem uma minha. Vou puxar um pouquinho agora para o lado aqui da patoclínica. Na laminite subclínica, a gente consegue observar alguma alteração hematológica ou alguma alteração que é possível de ver de exame laboratorial? É muito difícil que, às vezes, você pode olhar as proteínas de fase aguda ali, né, para tentar identificar esse aumento, né? Mas, às vezes, na laminite subclínica, você não vai perceber no momento ali que ela está ocorrendo. Você vai perceber apenas um tempo depois, e essas alterações já podem ter passado, né? Na laminite clínica, isso seria mais fácil, né? Mas tem estudos já fazendo indução de laminite, né? Tentando fazer, principalmente com ingestão de oligofrutose, que vai causar uma dose ruminal aguda, que analisam esses resultados hematológicos também, mas sempre olhando pelo lado da laminite clínica. Esses estudos não conseguem induzir bem a laminite subclínica nos animais. Certinho. Temos mais alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Professora Fabiola, quer dar uma palavrinha para a gente? Sim! Bom, Rodrigo, mas antes de mais nada, obrigada, né? Laminite é uma coisa que eu acho interessante porque ela é multidisciplinar, né? E eu acho que o pessoal ficou meio acanhado de te fazer pergunta, porque o tema é vasto, né? Se a gente for falar só de patogenia e das causas que vocês pegam aí no dia a dia da laminite, é muita coisa, né? Mas eu acho que fica aí a ideia do quanto isso é comum, do quanto isso é frequente para a gente. Mas eu queria que você ressaltasse, aí eu vou pôr a minha fala na forma de pergunta, de que forma você acha que não só o clínico, né, mas a patologia clínica pode ajudar não só no reconhecimento, aí não da laminite apenas, né, mas, por exemplo, da causa, da patogenia e mais ainda da gravidade, no que vocês veem no dia a dia de vocês aí. Professora, no dia a dia, a gente faz muito o diagnóstico clínico mesmo, sabe? O exame de casco, né? A visualização ali. Porque, dependendo, não é muito simples a gente fazer na fazenda, por exemplo, uma biópsia de casco ali, para a gente ver as alterações que vai ter no casco, né? Mas através de um exame hematológico, dependendo do quadro de laminite aguda, por exemplo, a gente pode ver o quadro que pode estar levando a isso, por exemplo, na metrite, né? Se a metrite, a gente pode ver a gravidade dela através dos exames e identificar o que está ocorrendo na propriedade.
a gente gosta muito de falar lá na clínica, né, que a gente trata o rebanho, né, na medicina de produção, né, cada indivíduo como se fosse uma célula e o rebanho fosse um organismo. Então, a gente pode aprender com alguns animais ali para evitar que isso ocorra nos próximos. A gente pode ver, por exemplo, ali na maternidade, se ela tem um ambiente ruim, um ambiente sem sombra, onde o animal não é estimulado aí no coxo, ele fica muito tempo em pé, ele já tem a predisposição por conta da relaxina ali, que vai ter aumento da metaloproteinase. Então, esse animal tem uma predisposição de ter uma laminite, principalmente se a gente não der o conforto para ele nesse momento. E a parte da hematologia, da patologia clínica, eu vejo que ficaria mais por conta dessas partes de alterações mesmo, de proteínas. Não sei se você concorda comigo, mas eu só fiz a histologia a biópsia de casco só em experimento, né? Que é um processo muito invasivo nos animais, depende de visualizar o que está ocorrendo. Certinho, Rodrigo. Muito obrigada, viu? Alguém tem mais alguma pergunta? Está aparecendo mais alguma coisa aí? Parece que não temos mais nenhuma dúvida. Então, gostaria de encerrar mais essa palestra e, novamente, agradecer, Rodrigo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua palestra aqui. Estamos muito felizes. E gostaria de, talvez, deixar mais aberto um outro convite para uma próxima palestra. Obrigado. Se precisar, pode chamar aí, se tiver algum tema que consiga abordar, que seja útil para vocês, né? Quando todo começo de semestre, nós abrimos aí uma caixinha de perguntas no Instagram e sempre vai aparecendo aí temas variados. E bovinos aparece pouco, relativamente, em relação a que a gente vê em equinos e cães. Mas aí, quando for aparecendo assim, a gente entra em contato e vai conversando. Obrigado, gente. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado. Beijo para a Jéssica, beijo para a Iris. Obrigado. Tá com saúde, né? Tá, tudo tranquilo. Então, tá bom. Beijo grande, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, tchau, tchau.